Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise aprofundada. Hoje, o nosso papo é sobre a espinha dorsal de qualquer trabalho com dados, os fundamentos de banco de dados. É aqui que tudo começa, a base para construir qualquer análise, qualquer modelo, qualquer solução. Vamos nessa? E para começar, vamos usar essa analogia que é perfeita. Pensa comigo, banco de dados não é só um programa para guardar informação. É, na verdade, a constituição do universo dos dados. É um conjunto de leis, de regras, que garante que tudo funcione com ordem, com estabilidade e principalmente com confiança. Sem isso, o que a gente tem é a mais pura anarquia de dados. Aí fica a pergunta, né? Por que tanto trabalho? Por que a gente não pode simplesmente jogar todos os dados em um lugar só e pronto? Bom, a resposta para isso está na complexidade do mundo de hoje, o que nos leva direto para o nosso primeiro grande ponto. Antes da gente conseguir apreciar a ordem, a gente precisa entender a natureza da bagunça. O cenário de dados atual é gigante, espalhado e, para ser sincero, bem confuso na maioria das vezes. Imagina só, os dados de vendas, de marketing, os logs do sistema, o que vem de rede social. Cada uma dessas fontes é como se fosse uma ilha isolada. São as tais fontes de dados discretas. E o pior, cada uma fala um dialeto diferente, com formatos que vão de um texto simples até estruturas super complexas. Tentar juntar tudo isso sem um plano, sem regras, é a receita perfeita para o desastre. E para complicar ainda mais, existe um conceito chamado Polyglot Persistence. O que é isso? Bom, é quando uma única aplicação usa vários tipos de banco de dados ao mesmo tempo. Um relacional para as transações, outro de chave-valor para cache, um de documentos para os perfis de usuário. É como tentar construir uma casa usando tijolo, madeira e vidro, tudo junto, mas sem ter uma planta arquitetônica. A estrutura simplesmente não se sustenta. Certo. Então, como é que a gente coloca a ordem nesse território selvagem dos dados? A resposta, felizmente, já existe há décadas e é super sólida. A gente usa os princípios da modelagem relacional. Dá uma olhada nessa tabela. Isso aqui é o caos em forma de planilha. A gente tem informação de cliente, de pedido e de produto, tudo misturado, tudo jogado no mesmo lugar. O nome do cliente e os detalhes do produto ficam se repetindo linha após linha. Agora imagina o pesadelo que seria para atualizar o endereço de um cliente aqui. Teria que mudar em vários lugares, correndo um risco enorme de errar. E a solução para esse caos todo é a nossa legislação, as formas normais. Elas são basicamente um processo passo a passo para a gente desmontar essa tabela bagunçada e reorganizar tudo de um jeito lógico. O objetivo é bem claro, acabar com a repetição de dados e garantir que a informação seja consistente e confiável. Pensa nesse processo como uma grande faxina, feita em etapas. A primeira forma normal já garante que cada célula da tabela tem um valor único, sem listas lá dentro. Depois, a segunda e a terceira formas normais vão um pouco além. Elas garantem que toda informação numa tabela dependa diretamente da chave principal daquela tabela. Ou seja, tiram de lá tudo que não pertence àquele lugar. Cada passo deixa a gente mais perto da organização ideal. E olha só o resultado final. A informação do cliente, por exemplo, agora tem a sua própria tabela, limpinha. O nome, o endereço, tudo aparece uma única vez. Se a gente precisar atualizar, muda em um só lugar. Simples. O mesmo vale para os pedidos e para os produtos. Isso sim é eficiência, isso é integridade. A ordem foi finalmente restaurada. Ok, com os nossos dados todos estruturados, arrumadinhos, a gente precisa de um jeito de conversar com eles, de fazer perguntas e, claro, de obter respostas. E essa língua universal, todo mundo sabe, é o SQL. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial. Cerca de 80% de tudo que a gente faz com banco de dados, das perguntas e entrevistas, as tarefas do dia a dia, envolve buscar informações. Então, dominar o comando select do SQL não é só importante, é a habilidade mais fundamental que alguém da área de dados pode ter. Mas atenção, entender SQL vai muito além de só decorar os comandos. A gente precisa entender como o banco de dados pensa. E essa é a ordem lógica que ele segue para executar uma consulta. Primeiro ele olha as tabelas no from, depois ele filtra as linhas com o where, aí ele agrupa com group by, filtra os grupos com heading, para só então selecionar as colunas no select e por último ordenar tudo. Saber essa ordem muda completamente o jogo na hora de escrever consultas complexas. Certo, então bora abrir a caixa de ferramentas do SQL e olhar de perto as peças que a gente simplesmente não pode viver sem. Primeiro, a nossa tabela de clientes. Bem simples, bem direta. Cada cliente tem um identificador único, o tal do Client ID.
E em seguida, a tabela de pedidos. Repara que aqui também tem a coluna Client ID. É exatamente essa chave em comum que nos permite criar a ponte, conectar o mundo dos clientes com o mundo dos pedidos. E a mágica para fazer essa conexão acontecer é com os joins. Pensa assim, o inner join é mais restrito, é tipo segurança da festa, que só deixa entrar quem tem par. Ele só vai mostrar clientes que de fato fizeram algum pedido. Já o left join é mais inclusivo. Ele traz todo mundo da tabela da esquerda, no caso de clientes, e aí, se a pessoa tiver um pedido, ele mostra os detalhes. Se não tiver, tudo bem, ela aparece na lista mesmo assim. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só o resultado de um left join. Os clientes que têm pedidos aparecem com os dados do lado. Já os clientes que nunca compraram nada continuam na lista, mas com esses valores null, vazios, nas colunas do pedido. E isso é super útil. É assim que a gente descobre, por exemplo, quais clientes a gente precisa reativar. E além dos joins, essas 3 cláusulas são o que dão poder de verdade para uma consulta. Um jeito fácil de pensar é: o where é o primeiro filtro, ele age nos dados brutos, linha a linha. Depois o group by entra em cena para agrupar essas linhas e criar resumos, tipo o total de vendas por cliente. E por fim, o having é o segundo filtro que age nesses grupos já resumidos, permitindo fazer perguntas do tipo: me mostre só os clientes que compraram mais de 5 vezes. Ok, dominar todo esse kit essencial é obrigatório. É o feijão com arroz. Mas para se destacar de verdade na multidão, a gente precisa ir além. Vamos dar uma olhada numa ferramenta que separa os bons profissionais dos profissionais excelentes. E aqui entram as Window Functions, ou funções de janela. Pensa nelas como um verdadeiro superpoder de análise. Elas permitem que a gente faça cálculos complexos como criar um ranking ou uma média móvel em um conjunto específico de linhas, mas sem achatar o resultado final como o Group By faz. A gente ganha uma nova informação sem perder o detalhe original. Vamos pegar um exemplo prático. A gente tem aqui uma lista simples de produtos e quanto cada um vendeu. A pergunta é: como é que a gente poderia classificar os produtos mais vendidos dentro de cada categoria? E pronto, aqui está a mágica acontecendo. Usando uma Window Function, a gente criou dinamicamente essa nova coluna de Rank. Repara como agora dá para ver claramente qual é o produto número 1, o número 2 e o 3 de cada categoria lado a lado. Isso é análise de alto nível feita de um jeito super limpo e elegante. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nesse mundo de hoje que fala tanto de Big Data, de bancos NoSQL, que muitas vezes parecem ignorar todas essas regras, será que essa constituição dos dados baseada em modelagem relacional e SQL ainda tem valor? A resposta, sem a menor dúvida, é um sonoro sim. Os princípios de organização, de integridade e de ter uma linguagem poderosa para consultar dados são universais. E olha, talvez eles sejam mais relevantes hoje do que nunca, mesmo quando a gente os adapta para novos cenários. No fim das contas, conhecer a lei fundamental é o que permite que a gente possa inovar com segurança e com confiança.